Você já acordou sem saber onde estava? Sem reconhecer o teto acima de você? Sem entender como chegou ali? Agora imagine acordar e descobrir que 100 anos se passaram, que todos que você amou estão mortos, que o mundo inteiro mudou, e que você está marcada por um estranho, um rei alfa cuja simples presença faz seu sangue cantar e seu instinto gritar perigo ao mesmo tempo. Meu nome é Elara, e esta é a história de como eu morri por 100 anos, e como despertar foi apenas o começo do pesadelo. Antes de começarmos essa jornada juntos, preciso de você aqui comigo. Se essa história tocar seu coração de alguma forma, deixe nos comentários uma palavra que descreva o que você sente agora. Pode ser curiosa, ansiosa, esperançosa, qualquer coisa. Vou ler cada palavra e responder o máximo que puder, porque adoro saber que não estou contando essa história sozinha. E se você acredita que às vezes as pessoas erradas se tornam exatamente quem precisamos, que julgamentos podem estar errados, que todo mundo merece uma segunda chance mesmo quando começa tudo da pior forma possível, deixa aquele like e se inscreve no canal. Isso me ajuda mais do que você imagina a continuar trazendo essas histórias para vocês. Agora respira fundo comigo. Pega aquele cobertor, se acomoda aí e vamos viver essa história juntos. Preparada? Então bora lá. Eu sempre soube que era diferente. Não da forma boa. Diferente da forma que faz sua própria família desviar o olhar quando você entra na sala. Meu nome é Elara, e aos 18 anos, eu era a vergonha da matilha lua prateada. Enquanto outras ômegas manifestavam seus lobos aos 16, exalando aquele cheiro doce que fazia os alfas jovens rosnarem de interesse, eu permanecia vazia, sem lobo, sem cheiro, sem o instinto básico que definia o que éramos. Lobisomens sem lobo eram apenas humanos defeituosos ocupando espaço em território sagrado. Meu pai, Alfa Aldrich, líder da matilha há 30 anos, mal conseguia olhar para mim nos últimos 2 anos. Minha mãe morreu no parto, então não tive ninguém para me defender quando os sussurros começaram. A filha do Alfa é humana. Que desperdício! Deviam exilá-la antes que contamine as outras ômegas. Mas eu guardava um segredo, um que nunca contei a ninguém, nem mesmo ao meu pai. Eu via coisas, não lobos reais, mas sombras deles. Vultos nas florestas que ninguém mais enxergava. E nos meus sonhos, lobos ancestrais, maiores que cavalos, com olhos que brilhavam prata pura, me falavam em línguas que eu não deveria entender, mas entendia. Eles me chamavam pelo nome, me chamavam de primeira, me diziam que eu tinha que esperar. Esperar pelo quê? Eu nunca soube. E havia mais. Toda vez que eu tocava a terra nua com minhas mãos, sentia algo pulsando embaixo. Algo vivo, antigo, poderoso. Como se a própria floresta respirasse junto comigo, esperando por algum sinal meu para despertar. Mas poder sem lobo não significava nada. Então eu fingi ser humana comum e esperei pelo inevitável. A noite do meu 18º aniversário chegou sob lua cheia. A tradição era clara. Ômegas que não manifestavam lobo até os 18 anos eram exiladas ao amanhecer. Nem execução, nem prisão. Apenas expulsão. Deixadas nas fronteiras para se virarem sozinhas ou morrerem para rogues. A matilha inteira se reuniu na clareira central para a cerimônia da lua cheia. Fogueiras crepitavam. Lobos corriam entre as árvores, celebrando mais uma lua em paz. E eu estava ajoelhada no centro, vestindo túnica branca simples, esperando pelo pronunciamento do meu pai. Ele evitou meus olhos o tempo todo. Elara, filha de Aldrich, sua voz ecoou pela clareira, formal, distante. Você chegou à maioridade sem manifestar seu lobo. Pela lei da matilha, você... Ele nunca terminou a frase. Porque foi quando ela apareceu. A princípio foi apenas uma presença. O tipo de frio que congela até os ossos antes mesmo de você ver a ameaça. Os lobos pararam de correr. As conversas morreram. Até o vento pareceu prender a respiração. Então ela emergiu das sombras da floresta. Uma mulher. Velha, mas não frágil. Cabelos brancos caíam até a cintura. Olhos cor de âmbar brilhavam com algo que não era humano. E suas mãos, cobertas de tatuagens negras que se moviam como cobras vivas,
Apertavam um cajado feito de ossos entrelaçados. Reconheci o cheiro antes de qualquer um. Magia de sangue, antiga, proibida. Moira, meu pai ofegou, recuando instintivamente. Guerreiros da matilha se posicionaram em volta dele, mas até eles tremiam. Moira, a devora-lobos. A feiticeira que havia sido curandeira da nossa matilha há 50 anos, antes de ser banida por práticas proibidas. A lenda dizia que ela sacrificou filhotes para ganhar poder, que ela arrancou o coração do próprio companheiro para lançar maldição sobre inimigos. E meu pai havia ordenado a execução do companheiro dela. Aldrich, a voz dela era como vidro raspando pedra. 50 anos. Você achou que eu havia esquecido? Você foi banida, meu pai rosnou, tentando parecer corajoso. Mas eu vi suas mãos tremerem. Saia do nosso território antes que... Antes do quê? Moira riu, som que fez pássaros fugirem das árvores. Antes de você me matar como matou Fenrir? Meu companheiro, meu tudo. Você o executou como cachorro na rua. Ele matou 3 filhotes. Meu pai rugiu. Ele fez o que eu mandei. Moira cortou. Voz baixa, perigosa. E você pagará pelo sangue dele. Não com sua morte. Não. Algo muito pior. Foi quando ela me viu. Seus olhos âmbar focaram em mim, ainda ajoelhada no centro da clareira, e algo mudou em sua expressão. Surpresa. Depois reconhecimento. Depois algo que parecia medo. Impossível, ela sussurrou, dando passo à frente. Depois outro. Os guerreiros tentaram bloqueá-la, mas com um gesto de sua mão, eles foram arremessados para o lado como folhas no vento. Ela caminhou direto até mim. Eu deveria ter corrido. Deveria ter gritado, mas não conseguia me mover. Algo na forma como ela me olhava, como se estivesse vendo fantasma, me pregou no lugar. Você, ela respirou, parando a poucos passos de mim. Então é você. A Ômega Primeira. A que deveria ter permanecido enterrada com os outros. Ômega Primeira? Eu nunca havia ouvido esse termo. O que você está falando? Meu pai exigiu, tentando alcançá-la. Ela não é nada. Ela nem tem lobo. Moira riu. Riu até lágrimas escorrerem por seu rosto enrugado. Sem lobo? Ela repetiu. Oh, Aldrich. Você é ainda mais idiota do que imaginei. Ela não tem lobo porque tem algo melhor. Algo que não deveria mais existir. Você abrigou uma aberração e nem percebeu. Ela se virou para mim, olhos brilhando com algo selvagem. Você sente, não é? Ela sussurrou. A terra. As árvores. A magia pulsando embaixo de tudo. Você sempre sentiu. Sempre soube que era diferente. E eles te fizeram acreditar que era fraqueza. Meu coração martelava. Como ela sabia? Ômegas. Primeiras, Moira continuou, voz subindo para que todos ouvissem, eram as primeiras. Antes dos alfas, antes das matilhas organizadas, havia elas. Ômegas com poder de criar e destruir, conectadas à própria terra, tão poderosas que os alfas antigos as temiam. Então eles as caçaram. Mataram cada uma. Apagaram sua existência dos registros. Ela se inclinou mais perto, voz caindo para sussurro apenas para mim. Mas uma linhagem sobreviveu, escondida, adormecida, passando através de gerações, esperando. E você, criança, é a primeira a manifestar o poder em 1000 anos. Eu não conseguia respirar. Você está mentindo, meu pai rosnou. Ela não tem poder. Ela é humana. Então deixe eu corrigir o erro da natureza. Moira disse, virando-se para ele com um sorriso cruel. Já que você ama tanto matar o que não entende, vou garantir que você nunca entenda o que perdeu. Ela ergueu as mãos. As tatuagens em sua pele começaram a brilhar vermelho sangue. E então, ela falou palavras em idioma que fez meus ossos doerem só de ouvir. Elara, primeira renascida, herdeira do poder antigo, sua voz ecoou como trovão. Você carrega o que não deveria existir. Deixa eu devolver você à terra de onde veio. Durma, criança. Durma até que a terra esqueça seu nome. Durma até que o Alfa, capaz de reivindicá-la, caminhe sobre este mundo. E quando despertar, ela sorriu. Terrível, que seu poder destrua aquele que ousar tocá-la. A maldição me atingiu como lâmina de prata através do coração. Dor. Dor como nunca senti.
como se meu sangue tivesse sido substituído por fogo líquido. Caí de joelhos, gritando, garras que nunca tive rasgando a terra, porque pela primeira vez na minha vida eu senti ele, meu lobo, não pequeno, não fraco, imenso, antigo, furioso. Ele explodiu de dentro de mim, mas não conseguiu emergir completamente. A maldição o prendeu, enrolando-se ao redor da minha consciência como correntes. Eu vi meu pai correndo em minha direção. Vi guerreiros atacando Moira. Vi a feiticeira desaparecer em fumaça negra, rindo. E então senti a terra me puxando. Raízes explodiram do solo sob mim. Não raízes normais. Essas brilhavam prateadas, pulsavam com vida própria. Elas se enrolaram ao redor dos meus braços, pernas, cintura, pescoço, apertando, puxando para baixo. Elara! Meu pai gritou, finalmente me alcançando, tentando agarrar minha mão. Eu tentei alcançá-lo de volta. Tentei, mas as raízes eram mais fortes. A terra se abriu embaixo de mim como boca gigante, faminta, e me engoliu. Eu caí. Caí através de solo e pedras e raízes. Caí até não saber mais onde era cima ou baixo. E então, escuridão. Mas não era escuridão vazia. Eu podia ouvir, sentir. Estava consciente, presa entre sono e vigília. As raízes me envolviam como casulo, preservando-me, alimentando-me com magia da terra. E eu esperei. Esperei enquanto ouvia os sons acima ficarem distantes. Esperei enquanto sentia dias virarem semanas, semanas virarem meses, meses virarem anos. No começo tentei gritar, tentei me mover, tentei despertar meu lobo, aquele que eu finalmente havia sentido por breves segundos antes de tudo desmoronar. Mas a maldição era forte demais. Ela me prendia como correntes invisíveis, mantendo-me suspensa entre vida e morte, acordada e dormindo. Gradualmente, parei de lutar, porque lutar não adiantava. Então comecei a ouvir. A terra falava comigo, não em palavras, mas em sensações. Eu sentia cada árvore crescendo acima de mim, cada criatura pequena cavando túneis perto do meu casulo, cada mudança de estação, cada chuva, cada seca. Os anos passaram. Décadas. Minha matilha tentou me encontrar no começo. Eu sentia suas patas correndo sobre o solo acima, seus uivos de lamento. Sentia meu pai cavando, desesperado, até suas garras sangrarem. Mas a floresta não permitia. As árvores cresceram mais densas. As raízes bloquearam caminhos. A magia de Moira transformou a área em lugar amaldiçoado, onde qualquer lobo que entrasse nunca mais retornava. Eventualmente, eles pararam de procurar. Eventualmente, eu senti quando meu pai morreu, quando a matilha se dispersou, quando o território que eu conhecia foi abandonado e esquecido. 50 anos, 70, 100, e eu continuei esperando, porque não tinha escolha. Até que uma noite, senti algo diferente, uma presença, poderosa, procurando. E pela primeira vez em um século, meu lobo adormecido despertou. A sensação começou como formigamento distante. Algo se aproximando. Algo que fazia a terra ao meu redor vibrar de forma que não acontecia há décadas. Poder. Poder imenso. Do tipo que eu nunca havia sentido antes, nem mesmo nos alfas mais fortes da minha antiga matilha. Meu lobo, preso e dormente por tanto tempo, começou a se mexer. Inquieto. Curioso. E então senti quando ele entrou na floresta. Quem quer que fosse, ele não tinha medo. As árvores amaldiçoadas que mantinham outros afastados pareciam se curvar em seu caminho. As raízes que bloqueavam passagem se afastavam. Ele estava vindo direto para mim. Meu coração, que batia tão devagar por tanto tempo, começou a acelerar. Pânico e esperança misturados em partes iguais. E então, ele estava ali, acima de mim. Eu não podia vê-lo através da terra, mas podia senti-lo, parado exatamente sobre o lugar onde eu estava enterrada. Ele ficou imóvel por um momento, apenas respirando, e então começou a cavar, com urgência, com desespero, como se sua vida dependesse de me encontrar. A terra que me protegia por 100 anos começou a ceder. As raízes que me envolviam começaram a se retrair.
como se reconhecessem que o momento havia chegado. E então mãos humanas quentes e vivas, me tocaram. No momento em que sua pele encontrou a minha, algo explodiu em meu peito. Não dor, algo diferente. Algo que fez cada nervo do meu corpo despertar de uma vez. Reconhecimento. Meu lobo não apenas despertou, ele rugiu. Uma palavra ecoou em minha mente com clareza absoluta. Companheiro. Não, impossível. Eu não tinha companheiro. Ômegas defeituosas como eu não eram abençoadas pela lua com pares destinados, mas meu lobo não mentia. E a sensação, aquele puxão magnético impossível de negar, era inconfundível. Senti quando ele me puxou completamente para fora da terra, quando me segurou contra seu peito, mãos tremendo levemente, quando seus dedos encontraram meu pescoço, verificando o pulso. E então ele fez algo que mudou tudo. Ele me marcou, sem aviso, sem permissão, sem eu estar consciente para consentir. Presas afiadas perfuraram a pele do meu pescoço, injetando veneno de marcação diretamente na minha corrente sanguínea. A dor foi imediata e devastadora. Mas pior que a dor foi a sensação de algo sendo forçado sobre mim. Vínculo sendo criado sem minha escolha. Conexão sendo formada que eu nunca pedi. E foi isso que finalmente quebrou a maldição. Magia negra explodiu do meu corpo como vidro se estilhando. As correntes invisíveis que me prendiam se desintegraram. E pela primeira vez em 100 anos, eu pude me mover. Meus olhos se abriram de repente. A primeira coisa que vi foi o céu noturno. Estrelas. A lua cheia brilhando acima. A segunda coisa que vi foi o rosto dele. Um homem, curvado sobre mim, coberto de terra e suor, cabelos negros caindo sobre olhos que brilhavam dourados na escuridão, rosto anguloso, marcado por cicatrizes antigas, corpo imenso, musculoso, construído para a violência, e cheiro, o cheiro, pinho selvagem, terra após chuva, e embaixo, algo mais, algo que fazia meu lobo recém-despertado querer se curvar e rosnar ao mesmo tempo. Alfa. Mas não apenas alfa. Algo mais. Algo errado. Porque embaixo do poder de alfa, eu conseguia sentir rastros de ômega. Fraco, mas inconfundível. O que ele era? Minha mão voou para o pescoço, tocando onde suas presas haviam perfurado. A pele ainda ardia, e quando tirei os dedos, vi sangue. Mas não era apenas sangue. Era marca. Marca de companheiro já começando a cicatrizar, deixando cicatriz prateada que brilhava fracamente. Ele me marcou, sem minha permissão, sem eu estar consciente. Ele me fez sua sem me dar escolha. Raiva explodiu em meu peito, mais quente que qualquer coisa que já havia sentido. Quem você pensa que é? Eu gritei, voz saindo rouca de desuso. Onde estou? O que você fez? Ele recuou levemente, surpresa piscando em seus olhos, como se não esperasse que eu acordasse furiosa, como se esperasse gratidão. Está tudo bem, ele disse, voz profunda e rouca. Você está segura. Eu não vou te machucar. Segura? Eu repeti, histeria tingindo minha voz. Você acabou de me marcar. Sem permissão. Sem... Eu parei, percebendo algo. Olhei ao redor, para as árvores imensas, para a clareira que não existia antes, para a lua acima. Quanto tempo? Eu sussurrei. Quanto tempo eu dormi? Ele hesitou. E nessa hesitação, eu vi a verdade. Quanto tempo? Eu repeti, voz subindo. 100 anos, ele disse finalmente. Você dormiu por 1 século. O mundo inclinou. 100 anos. 100 anos. Meu pai. Minha matilha. Todos que eu conhecia. Eles estão mortos? Eu perguntei, já sabendo a resposta. Sim, ele confirmou. Voz gentil, mas firme. Há muito tempo. Algo quebrou dentro de mim. Não dramaticamente. Não com gritos ou lágrimas. Apenas quebrou silenciosamente, como vidro rachando sob pressão. Eu estava sozinha. Completamente sozinha em um mundo que não era mais o meu. E presa eternamente a um estranho que me marcou sem permissão. Meu lobo, recém-despertado e confuso, sentiu o vínculo pulsando entre nós. Sentiu o reconhecimento de companheiro destinado. E queria se render. Mas eu não ia me render. Eu não pedi isso, eu disse, voz tremendo.
Não pedi para acordar. Não pedi para ser marcada. Não pedi para ser ligada a você. Eu sei, ele disse baixinho. Então por quê? Eu exigi. Por que você fez isso? Porque você estava morrendo. Ele respondeu. A maldição estava falhando. Eu podia sentir. E você é minha companheira. Meu lobo te reconheceu. E eu estava morrendo sem você. Mentiras bonitas. Tinha que ser. Eu não sou sua nada. Eu cuspi. Sou sua prisioneira. Sua propriedade marcada à força. Dor passou pelo rosto dele. Rápida, mas real. Como você quiser, ele disse finalmente. Mas você vem comigo. Não é seguro aqui. E por que eu confiaria em você? Eu desafiei. Porque não tem escolha. Ele respondeu simplesmente. Você está em território desconhecido. Em mundo que não conhece. Sem matilha. Sem família. E com poder que não sabe controlar. Como se para provar seu ponto. Senti energia estranha pulsando sob minha pele. Diferente de qualquer coisa que já havia sentido. Poderosa. Perigosa. E quando olhei para baixo, vi plantas brotando do solo ao meu redor. Crescendo rapidamente. Reagindo às minhas emoções. O que está acontecendo comigo? Eu sussurrei. Aterrorizada. Você é Ômega Primeira, ele disse. Eu posso explicar tudo. Mas não aqui. Não agora. Por favor. Apenas venha comigo. Eu juro que não vou te machucar. Eu olhei para ele. Realmente olhei. Procurando mentiras. Procurando malícia. Encontrei apenas exaustão. E algo mais. Algo que parecia dor antiga. Ele estava dizendo a verdade. Pelo menos sobre isso. E ele estava certo. Eu não tinha para onde ir. Bem, eu disse finalmente amargamente. Não é como se eu tivesse escolha, né? Algo no rosto dele se contraiu ao ouvir minhas palavras. Mas ele apenas assentiu. Levantou-se, oferecendo a mão para me ajudar. Eu olhei para a mão estendida. E deliberadamente a ignorei, levantando-me sozinha. Minhas pernas quase cederam. 100 anos sem usar músculos. Mas me forcei a ficar ereta. Não ia mostrar fraqueza. Não para ele. Por aqui, ele disse, apontando para fora da clareira. E porque não tinha alternativa, eu o segui. Para fora da floresta que havia sido minha tumba. Para dentro de um mundo que eu não reconhecia mais. Ligada eternamente a um homem que eu acabara de conhecer. Um homem cujo cheiro fazia meu lobo ronronar. E cujo toque, eu descobriria em breve, poderia me matar. A caminhada pela floresta foi silenciosa e tensa. Ele mantinha distância respeitosa na frente, ocasionalmente olhando para trás para ter certeza de que eu ainda o seguia. Como se eu tivesse para onde ir. Eu observava tudo com olhos arregalados. A floresta era diferente. As árvores eram maiores, mais antigas do que lembrava. Os caminhos eram desconhecidos, e não havia sons familiares de minha matilha ao longe, porque minha matilha não existia mais. 100 anos. Ainda não conseguia processar completamente. Quanto tempo até chegarmos? Perguntei finalmente, quebrando o silêncio. Minha voz soou áspera no ar noturno. Ele parou, virando-se para mim. Mais 2 horas a pé. Ele respondeu. Mas posso arranjar cavalos. Tem alguns na borda da floresta com meus homens. Seus homens? Repeti. Minha guarda. Ele esclareceu. Guerreiros que me seguiram até aqui. Claro, porque ele era importante, poderoso o suficiente para ter guarda pessoal. Quem exatamente você é? Perguntei, cruzando os braços. Você disse seu nome, mas não processou. Estava meio ocupada sendo marcada à força. Culpa passou pelo rosto dele. Kael, ele disse. Kael Blackthorn. Rei Alfa das Terras Unificadas. Rei Alfa? Repeti, confusa. Não existe tal coisa. Os territórios são divididos entre as matilhas. Cada uma tem seu próprio alfa. Não mais, ele disse. Não nos últimos 20 anos. Eu unifiquei 15 matilhas sob meu comando. 15 matilhas. Sob um único alfa. Isso era impossível. Nenhum alfa tinha esse tipo de poder. Como? Eu exigi. Força. Ele respondeu simplesmente. E medo. E porque ninguém era forte o suficiente para me parar. Não havia orgulho em sua voz. Apenas fato. Eu estudei ele mais cuidadosamente agora. A forma como se movia com graça predatória. As cicatrizes que marcavam seus braços.
a autoridade natural que emanava. Ele não estava mentindo. Ele realmente era o que dizia. E eu estava ligada a ele. Ele começou a avançar novamente, claramente esperando que eu o seguisse. Dei um passo, depois outro. E foi quando senti dor afiada no peito. Não física. Algo diferente. Como se minha própria energia vital estivesse sendo puxada. Eu parei abruptamente, mão voando para o peito. Kyle deve ter sentido algo através do vínculo, porque virou imediatamente. O que foi? Ele perguntou, já se movendo em minha direção. Não se aproxime. Eu avisei, recuando. Mas ele não ouviu, ou não se importou. Ele fechou a distância em 3 passos longos, mãos alcançando meus ombros. No momento em que ele me tocou, a dor explodiu. Não minha dor, a dele. Eu vi em seus olhos a forma como eles se arregalaram, como seu corpo ficou rígido. E então entendi. A última parte da maldição. A parte que Moira havia adicionado. Que seu poder destrua aquele que ousar tocá-la. Eu estava drenando ele, sugando sua força vital através do simples toque. Solta, eu disse, tentando me afastar. Estou te machucando. Ele me soltou imediatamente, recuando. Respiração acelerada, rosto alguns tons mais pálido. O que foi aquilo? Ele perguntou. Parte da maldição, eu sussurrei, horrorizada. Eu dreio energia de quem me toca. Moira fez isso. Disse que meu poder destruiria quem ousasse me despertar. Kael esfregou o peito onde eu o havia tocado, franzindo o senho. Então não posso te tocar sem que me machuque, ele disse lentamente. Não, confirmei amargamente. Então acho que sua marca foi inútil no final, não foi? Você não pode nem me tocar. Algo passou pelo rosto dele. Determinação. Vamos encontrar uma forma, ele disse. Tem que haver forma de quebrar essa parte da maldição. Por quê? Perguntei. Por que se importa tanto? Porque você é minha companheira, ele disse simplesmente. E eu não vou desistir de você só porque é difícil. Eu ri. Som amargo que saiu mais como soluço. Você não entende, eu disse. Eu não sou sua companheira por escolha. Sou sua prisioneira. Sua propriedade marcada sem consentimento. E agora sou também sua assassina em potencial. Então talvez você devesse ter me deixado enterrada. Nunca, ele disse, voz feroz. Nunca vou me arrepender de ter te salvado. Salvado? Repeti. Você me condenou. Silêncio tenso caiu entre nós. Finalmente, ele suspirou. Vamos, ele disse. Meus homens estão esperando. E você precisa de comida, água e descanso apropriado. Podemos discutir o resto depois. E porque ele estava certo, e porque eu estava exausta de formas que não sabia que eram possíveis, eu concordei. Mas enquanto seguia ele através da floresta escura, uma coisa ficou clara em minha mente. Eu podia estar ligada a Cale Blackthorne. Mas isso não significava que eu era dele. E eu ia provar isso, de alguma forma. Chegamos à borda da floresta onde 4 homens esperavam com cavalos. Todos eram grandes, musculosos, claramente guerreiros experientes. E todos se curvaram imediatamente quando Kael apareceu. Senhor? Um deles disse. Homem mais velho com cicatriz atravessando o rosto. Nós estávamos preocupados. Estou bem, Darius. Kael respondeu. Esta é Elara, minha companheira. Os 4 homens me olharam com surpresa mal disfarçada. Eu podia imaginar o que viam. Uma mulher magra, coberta de terra, vestindo roupas de 100 anos atrás, com olhos selvagens e marca brilhando no pescoço. Milady, Darius disse, curvando-se para mim também. Não me chame assim, eu disse automaticamente. Não sou senhora de ninguém. Silêncio constrangedor. Kael limpou a garganta. Elara ainda está se ajustando, ele disse diplomaticamente. Darius, ela vai cavalgar comigo. Prepare meu cavalo. Eu não sei cavalgar, admiti relutantemente. Eu sei, Kael disse. Por isso vai comigo. A ideia de ficar tão perto dele, de ter que tocá-lo por horas, me fez querer recusar. Mas a alternativa era caminhar por horas em estado de exaustão. Pragmatismo venceu o orgulho. Está bem, eu murmurei. Kael montou primeiro. Depois estendeu a mão para me ajudar. Eu olhei para a mão, lembrando da dor que meu toque causava. Não posso, eu disse. Vou te machucar. Vou aguentar. Ele respondeu. Apenas segura rápido para subir. Depois se afasta. Hesitante,
Peguei sua mão. A dor atravessou ambos imediatamente. Vi quando ele apertou os dentes, mas não me soltou. Com um puxão forte, ele me içou para trás do cavalo. No momento em que sentei na sela, me afastei o máximo possível, tentando minimizar contato. Mas quando o cavalo começou a se mover, perdi o equilíbrio imediatamente. Instintivamente, joguei os braços ao redor da cintura de Kyle. E a drenagem começou. Senti sua energia fluindo para mim. Não rápido, não violento, mas constante. Como vazamento lento, mas inevitável. Me solta. Ele ofegou. Está me machucando. Vou cair, respondi, apertando mais forte em pânico. Então me machuca, ele disse através dos dentes. Não vou deixar você cair. Havia algo em sua voz. Algo que fez meu peito apertar. Ele realmente preferia aguentar dor do que me ver machucada. A cavalgada foi tortura. Para ambos. Cada minuto que passava, eu sentia mais energia dele fluindo para mim. E via como isso o afetava. A forma como sua respiração ficava mais trabalhosa. Como seus ombros se curvavam levemente. Me desculpa. Eu sussurrei em algum ponto. Me desculpa. Não é sua culpa, ele respondeu, voz tensa. É da maldição. Mas eu era o veículo. Era através de mim que a dor vinha. Finalmente, depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 90 minutos, avistamos estrutura na distância. Não era exatamente castelo. Era fortaleza. Imensa. De pedra negra. Com muros altos e torres de vigia. Isso é sua casa? Perguntei. Fortaleza Thorn Peak, ele confirmou. Coração das terras unificadas. A escala era impressionante. E aterrorizante. Porque representava o poder que ele tinha. Poder sobre 15 matilhas. E agora, poder sobre mim. Os portões se abriram quando nos aproximamos. Guardas se curvaram. E então estávamos dentro, cercados por pedra e soldados e olhares curiosos. Kael desmontou primeiro, depois me ajudou a descer. No momento em que meus pés tocaram o chão, me afastei dele rapidamente. Ele estava pálido. Suor cobria sua testa. A drenagem havia cobrado preço. Você precisa descansar, eu disse, surpresa com a preocupação em minha própria voz. Depois ele disse: primeiro garanto que você esteja confortável. Uma mulher mais velha apareceu, curvando-se respeitosamente. Senhor, ela disse. E esta deve ser... minha companheira, Kyle confirmou. Elara. Margaery, prepara quartos para ela, roupas apropriadas, comida, banho, tudo o que ela precisar. Imediatamente, senhor. Margaery se virou para mim com um sorriso gentil. Milady, se quiser me seguir. Olhei para Kyle. Não sei porquê. Talvez porque, apesar de tudo, ele era a única coisa minimamente familiar neste mundo estranho. Vai, ele disse suavemente. Descansa. Amanhã conversamos. E se eu não quiser? Ela desafiei. Então não conversa. Ele respondeu simplesmente. Mas você ainda vai descansar e comer, porque seu corpo acabou de despertar de sono de um século e precisa se recuperar. Ela apertou os punhos, claramente querendo discutir mais, mas ela sabia que estou certo. Finalmente, com um último olhar fulminante, segui Margaery para dentro do castelo, para quartos que ela disse serem meus, para a cama que ela disse era minha, para a vida que supostamente era minha. Mas nada disso parecia meu, apenas a marca no meu pescoço. Aquela era indiscutivelmente, inegavelmente, minha. Minha prisão. Minha maldição. Meu fardo para carregar. Os 3 primeiros dias na fortaleza Thorn Peak passaram em névoa. Margaery foi gentil, atenciosa. Ela me trouxe roupas lindas, vestidos e túnicas em tecidos macios que nunca havia tocado em minha antiga vida. Trouxe comida, banhos quentes, tudo o que eu poderia precisar. Mas nada disso mudava o fato de que eu era prisioneira. Prisioneira dourada, talvez. Mas prisioneira mesmo assim. Kyle não veio me ver. Eu suspeitava que estava me dando espaço. Ou talvez estivesse se recuperando da drenagem que causei durante a cavalgada. Parte de mim se sentia culpada por isso. Outra parte me lembrava que ele havia me marcado sem permissão, então eu não devia nada a ele. Passei maior parte do tempo explorando meus quartos e olhando pela janela para o pátio abaixo, onde guerreiros treinavam. Este mundo era tão diferente.
Os soldados usavam armaduras que não reconhecia. As armas eram mais refinadas. Até a forma como se moviam era diferente. 100 anos haviam mudado tudo. Na quarta manhã, decidi que já estava confinada o suficiente. Vesti um dos vestidos simples que Marguerite trouxe, azul escuro que combinava estranhamente com meus olhos, e saí dos quartos. Ninguém me parou. Guardas se curvaram quando passei. Servos se afastaram respeitosamente. Como se eu fosse importante. Como se eu fosse escolha deles. Andei pelos corredores, tentando memorizar o caminho. A fortaleza era labirinto de pedra e sombras, mas eventualmente encontrei escadaria que levava para baixo. E segui, guiada pela curiosidade. Os degraus terminavam em grande salão. Salão principal, percebi, onde negócios oficiais provavelmente aconteciam. E lá, parado perto de grandes janelas que davam para o vale abaixo, estava Kael. Ele não me ouviu me aproximar. Estava focado demais no que quer que estivesse olhando lá fora. Tive chance de realmente observá-lo pela primeira vez, sem pânico ou raiva nublando meu julgamento. Ele era alto, muito alto, provavelmente mais de 1,90 m. Ombros largos, cintura estreita, músculos definidos visíveis mesmo através da camisa que usava. Cabelos negros caíam até os ombros, ligeiramente ondulados. Mas o que mais me chamou a atenção foram as cicatrizes. Tantas cicatrizes. Braços, pescoço, até uma que cortava sua mandíbula. Este era o homem que havia lutado. Muito. E sobrevivido ao que deveria ter o matado. Como se sentisse meu olhar, ele virou. Nossos olhos se encontraram. E pela primeira vez, sem raiva cegando minha visão, permiti que realmente o visse. Olhos dourados intensos, penetrantes, mas com profundeza neles. Cansaço, solidão antiga. Este não era apenas guerreiro brutal. Havia mais embaixo. Elara, ele disse, surpresa clara em sua voz. Você está melhor? Fisicamente, sim, respondi, mantendo distância segura. Emocionalmente? Ainda processando. Ele assentiu, como se esperasse essa resposta. Você tem perguntas, ele disse. Não era pergunta. Muitas, admiti. Então pergunte, ele disse. Eu vou responder o que puder. Considerei por momento. Havia tantas coisas que queria saber, mas uma saltou como mais importante. Por que você estava naquela floresta? Perguntei. Como você me encontrou? Ele hesitou. Depois suspirou, passando mão pelos cabelos. Honestamente? Ele disse. Não sei completamente. Meu lobo, ele assumiu o controle. Coisa que nunca acontece. Ele me arrastou para aquela floresta como se soubesse exatamente onde ir. Seu lobo sentiu o vínculo. Eu disse lentamente. Aparentemente ele concordou. Mesmo com você enterrada, mesmo com você inconsciente. Ele sabia. E não me deu escolha, exceto te procurar. E quando me encontrou, pressionei. Por que você me marcou sem esperar que eu acordasse? Culpa atravessou seu rosto. Porque você estava morrendo, ele disse baixinho. A maldição estava falhando. Eu podia sentir a magia que te preservava se desfazendo. E havia instrução, gravada nas raízes ao seu redor. Dizia que apenas marca de verdadeiro companheiro poderia quebrar o feitiço. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Eu não tive tempo de esperar que você acordasse e consentisse. Foi marcar você naquele momento ou te perder para sempre. Parte de mim queria acreditar nele. Queria acreditar que havia sido necessário. Mas outra parte, a parte que ainda estava furiosa, questionava. E se você estivesse errado? Perguntei. E se marcar não fosse necessário, e você apenas me forçou isso? Então eu vou passar o resto da minha vida tentando me redimir. Ele respondeu sem hesitação, tentando provar que mereço você. Mas eu não vou mentir e dizer que me arrependo. Porque se a alternativa era te perder, eu faria de novo. Honestidade brutal. Sem desculpas. Sem tentar suavizar. Por alguma razão, isso me afetou mais do que palavras bonitas teriam. Você disse que estava morrendo também. Lembrei. Antes de me encontrar. Estava, ele confirmou. Por 20 anos, algo dentro de mim estava me destruindo lentamente. Pensei que era preço da minha transformação forçada. Transformação forçada? Repeti, confusa. Ele fechou os olhos brevemente. Eu não nasci alfa, Elara. Ele disse quando os abriu.
Nasci ômega. Silêncio absoluto. Você era ômega? Eu finalmente consegui dizer. Sou, ele corrigiu. Ainda sou, no fundo. Apenas forcei transformação através de meios que não deveria ser possível. Transformei meu lobo de ômega para alfa, através de pura força de vontade e métodos que quase me mataram. Mas por quê? Perguntei chocada. Porque ômegas machos não sobrevivem. Ele disse simplesmente. Não no mundo onde cresci. Éramos assassinados ou escravizados antes dos 16. Então eu escolhi me tornar algo diferente. Algo que não pudesse ser morto facilmente. Entendimento começou a raiar. Por isso você sente errado, eu disse. Por isso há cheiro de ômega embaixo do alfa. Sim, ele concordou. Sou aberração. Algo que não deveria existir. E pensei que a dor que sentia há 20 anos era meu corpo me matando lentamente por forçar transformação. Mas não era isso. Eu disse lentamente. Não, ele confirmou. Era a ausência de você. Meu corpo procurando metade da minha alma e não conseguindo encontrar. Porque você estava enterrada, escondida, fora do alcance. Ele deu passo na minha direção. Apenas um. No momento em que te encontrei, ele disse. A dor desapareceu completamente. Pela primeira vez em 20 anos, consegui respirar sem sentir como se vidro estivesse rasgando meus pulmões. Havia algo cru em sua voz, vulnerável. Então você me marcou para se salvar, eu disse. Marquei você porque sou egoísta. Ele concordou. Porque estava desesperado. Porque a alternativa era te perder e voltar para aquela dor. E eu não consegui. Fui fraco. Pelo menos ele não tentava se pintar como herói. E agora? Perguntei. O que acontece agora? Agora, ele disse. Você decide. Você pode ficar aqui, em quartos separados, e nunca me ver se preferir. Pode viver como quiser, fazer o que quiser. A marca não te torna minha escrava, Elara. Te torna minha igual. Igual, repeti cética. Sim, ele insistiu. Rainha ao lado do rei. Não propriedade, não posse. Parceira. E se eu não quiser ser parceira? Provoquei. Dor passou pelo rosto dele. Então vou aceitar isso, ele disse. E vou passar o resto da vida provando que posso te respeitar. Mesmo que nunca me perdoe. Mesmo que nunca me ame. Pelo menos posso te dar isso, sua autonomia de volta. Eu estudei ele, procurando mentiras. Não encontrei nenhuma. Ele realmente acreditava no que dizia. Eu não sei se posso te perdoar. Admiti finalmente. Você tirou minha escolha. Isso é uma das piores coisas que alguém pode fazer. Eu sei, ele disse baixinho. Mas hesitei. Eu também não tenho para onde ir. Não conheço este mundo. Não tenho família. Não tenho matilha. Você tem matilha. Ele corrigiu. 15 delas. Todas sob minha proteção. E agora, sob a sua também. Eu não pedi isso, eu disse. Não, ele concordou. Mas tem mesmo assim. Silêncio caiu entre nós. Não confortável. Mas não completamente hostil também. Finalmente suspirei. Está bem, eu disse. Vou ficar, por enquanto. Não porque eu te perdoo, mas porque não tenho alternativa e porque preciso aprender sobre este mundo novo. Por enquanto é suficiente, ele disse. Mas adicionei firmemente. Você precisa me ensinar a controlar esse poder. A drenar energia. Por que não posso viver assim, machucando pessoas acidentalmente? Determinação cruzou seu rosto. Vou encontrar forma, ele prometeu. Tem feiticeiros, curandeiros antigos. Alguém vai saber como ajudar. Está bem, eu concordei. E então, porque precisava dizer, adicionei. Mas isso não muda nada entre nós. Ainda não confio em você. Ainda não te quero como companheiro. Vi quando algo nele quebrou levemente, mas ele apenas assentiu. Entendo, ele disse. E vou respeitar isso. E ele fez. Pelos próximos dias, Kael manteve distância. Eu o via ocasionalmente, sempre de longe. Ele nunca se aproximava demais. Nunca tentava tocar. Nunca forçava conversas. Era surpreendentemente respeitoso. Comecei a explorar a fortaleza mais livremente. Descobri a biblioteca e mergulhei em livros de história, tentando entender como o mundo mudou em 100 anos. Li sobre guerras, sobre como matilhas lutaram pelo poder,
sobre como Kyle Blackthorne surgiu do nada e conquistou território após território. Alguns o chamavam de tirano, outros de salvador, mas todos concordavam. Ele era o lobo mais poderoso vivo, e eu estava ligada a ele. Na segunda semana, algo mudou. Eu estava nos jardins, tentando entender o poder estranho que pulsava sob minha pele, quando senti. Uma serva se aproximou, trazendo água. Eu peguei o copo e nossas mãos se tocaram brevemente. Ela desmaiou. Simplesmente desmaiou, caindo no chão como boneca de pano. Entrei em pânico. Gritei por ajuda. Margaery veio correndo, junto com outros servos. Eles a levaram para a enfermaria. Margaery me assegurou que ela ficaria bem, apenas fraca por alguns dias. Mas a culpa me consumiu. Eu a havia machucado. Sem querer. Mas ainda assim. E isso precisava parar. Então fiz algo que jurei que não faria. Fui procurar Kyle. Encontrei ele em seu escritório, rodeado por mapas e documentos. Ele olhou para cima quando entrei sem bater, surpresa clara em seu rosto. Elara, ele disse, se levantando imediatamente. O que aconteceu? Ensina-me, eu exigi, respiração acelerada, a controlar isso. O poder. Você disse que conhecia pessoas. Então me ensina, ou me leva para alguém que possa. Agora. Ele deve ter visto o desespero em meus olhos porque não hesitou. O que aconteceu? Ele perguntou, já se movendo ao redor da mesa. Eu toquei uma serva, admiti, voz tremendo. E ela desmaiou. Eu a drene. Não de propósito, mas ainda aconteceu. E se tivesse sido uma criança? E se eu tivesse drenado ela completamente? Culpa pesava em cada palavra. Está bem, ele disse firmemente. Vamos começar agora. Esta noite. Não amanhã, insisti. Não mais tarde. Agora. Eu não posso esperar. Ele assentiu. Agora, ele concordou. E manteve sua palavra. 30 minutos depois, estávamos nos jardins afastados da fortaleza. Área isolada, iluminada apenas pela lua. Senta, ele instruiu, apontando para gramado. Obedeci, cruzando pernas, colocando mãos no colo. Ele se sentou à minha frente, mantendo distância de 2 metros. Primeira coisa que você precisa entender, ele começou, é que seu poder não é separado de você. É parte de quem você é, como seu lobo, como sua respiração. Eu ouvi atentamente, absorvendo cada palavra. Quando você toca alguém e drena a energia deles, não é ataque intencional. É instinto de sobrevivência. Seu poder procura equilíbrio, e quando está desequilibrado, ele tenta se alimentar. Como faço para equilibrá-lo então? Perguntei. Conectando com a fonte, ele disse. Terra, natureza, ômegas. Primeiras não precisam drenar outras pessoas. Elas se alimentam da própria terra. Esperança acendeu em meu peito. Então posso parar de machucar pessoas? Sim, ele confirmou. Mas precisa aprender a puxar da terra ao invés de drenar dos outros. Como? Tira os sapatos. Ele instruiu. E coloca as mãos na grama. Hesitei apenas momento. Depois obedeci, removendo as sandálias simples e pressionando mãos e pés descalços na terra fria. Agora fecha os olhos, ele disse. Fechei. O que você sente? Ele perguntou. Grama, respondi. Fria. Úmida do orvalho noturno. Mais fundo, ele pressionou. O que está embaixo da grama? Franzi o senho, concentrando. Terra. Raízes de plantas. Mais fundo ainda. Respirei profundamente, tentando sentir além do óbvio. E então senti. Algo pulsando. Rítmico. Como batimento cardíaco imenso e lento embaixo de tudo. Algo pulsando. Sussurrei. Como batimento cardíaco. Mas não é meu. Sim. Sua voz soou satisfeita. É o pulso da terra. Você sente? Sinto, respondi, maravilhada. Está vivo. Sempre esteve, ele disse. Você só não sabia como ouvir. Agora puxa dele, gentilmente. Como respirar. Apenas deixa fluir para você. Tentei, focando naquele pulso, imaginando-o fluindo para mim. E algo aconteceu. As plantas ao meu redor começaram a crescer. Não descontroladamente como antes, mas respondendo. Flores brotaram. Grama ficou mais verde e vibrante. Árvores próximas pareciam se inclinar levemente em minha direção. Isso, ouvi Kyle encorajar. Assim mesmo.
Continua. Continuei puxando. E com cada segundo, senti o poder sob minha pele se acalmar. Se assentar. Encontrar equilíbrio. Quando finalmente abri os olhos, o jardim ao meu redor havia explodido em vida. Flores que não estavam lá antes agora cobriam o solo. As árvores pareciam mais saudáveis, folhas mais verdes. E eu me sentia completa. Pela primeira vez desde que despertei. Eu fiz isso, sussurrei, olhando para minhas mãos. Você fez, Kyle confirmou. Olhei para ele e pela primeira vez senti algo além de raiva ou ressentimento. Gratidão. Obrigada, eu disse suavemente. Surpresa piscou em seus olhos, seguida de algo mais quente. Sempre, ele respondeu. E naquele momento algo mudou entre nós. Pequeno, sutil. Mas mudou. Treinamos todas as noites depois disso. Kyle era paciente. Mais paciente do que eu esperava que alguém com sua reputação pudesse ser. Ele me ensinava a conectar com a terra, a puxar energia de forma controlada, a equilibrar o poder que antes me assustava. E eu aprendia. Rápido. Em semanas, consegui controlar o fluxo. Consegui me alimentar da terra sem drenar pessoas ao meu redor. Testei tocando um dos guerreiros que se ofereceu como voluntário. Corte no braço dele. Coloquei minhas mãos sobre o ferimento e, ao invés de drenar, canalizei energia da terra através de mim para ele. O corte fechou. Pele se regenerou. Eu o curei. Olhei para Kyle com um sorriso enorme. Primeiro sorriso verdadeiro que dei desde que despertei. Ele sorriu de volta. E algo em seu sorriso fez meu coração pular de forma estranha. Rapidamente desviei o olhar, confusa pela minha própria reação. Mas não consegui negar. Algo estava mudando. Não perdão. Ainda não. Mas começava a vê-lo diferente. Não apenas como o homem que me marcou à força, mas como alguém que estava tentando. Realmente tentando me ajudar, me respeitar, me dar espaço. E lentamente, muito lentamente, minhas defesas começaram a rachar. Na sexta semana desde meu despertar, tudo mudou. Eu estava na biblioteca quando Kyle entrou abruptamente. Rosto sério. Elara, ele disse, urgência em sua voz. Precisamos conversar. Fechei o livro. Imediatamente alerta. O que aconteceu? Patrulha Sul foi atacada, ele disse. Magia negra. Lobos rogues liderados por feiticeira. Meu sangue congelou. Descrição da feiticeira? Perguntei, já sabendo a resposta. Velha. Cabelo branco. Olhos âmbar. Tatuagens que se movem. Moira. A bruxa que me amaldiçoou. Ela está aqui. Ela está procurando por você, Kyle disse. Tenho certeza. Claro que está, eu disse amargamente. Ela não amaldiçoou você apenas para me deixar ir. O que ela quer? Kyle perguntou. Poder? Respondi. Ela sempre quis poder. E ômegas primeiras têm poder que ela deseja. Então não vou deixá-la te pegar. Kyle disse firmemente. Você fica aqui, no castelo. Guardas em sua porta. Você não sai por nenhuma razão. E você? Perguntei. Vou caçá-la, ele disse. Antes que ela chegue mais perto. Medo apertou meu peito. Não por mim, por ele. Ela é poderosa, Kyle, eu disse. Se ela conseguiu criar aquela maldição complexa... Eu sei, ele interrompeu. Mas não tenho escolha. Havia determinação absoluta em seus olhos. E então ele fez algo inesperado. Deu passo em minha direção. Lento, dando tempo para eu recuar. Eu não recuei. Ele ergueu a mão, hesitante. Permissão? Ele perguntou baixinho. Para quê? Sussurrei. Para te tocar, ele respondeu. Apenas uma vez. Porque não sei se vou voltar. E preciso... Ele parou, como se palavras falhassem. Meu coração acelerou. Parte de mim gritava para recusar. Mas outra parte, uma parte que crescia mais forte a cada dia, queria permitir. Sim, eu disse finalmente. Ele tocou meu rosto, gentilmente. Apenas dedos contra minha bochecha. A dor familiar surgiu onde sua pele encontrou a minha. Drenagem de energia, mas menor agora, mais controlada. Você está aprendendo, ele murmurou. O controle está melhor. Estou tentando, respondi. Nossos olhos se encontraram. E por um momento, o mundo pareceu pausar. Eu queria algo. Não sabia exatamente o quê, mas queria. Volta, eu disse finalmente.
Só volta. Sempre, ele prometeu. E então saiu, levando 20 dos seus melhores guerreiros, deixando-me para trás, para esperar, para me preocupar, para finalmente admitir, apenas para mim mesma, que eu me importava se ele voltasse ou não. As horas passaram como tortura. Eu tentei ler, tentei treinar, tentei fazer qualquer coisa para distrair, mas tudo que conseguia pensar era: e se ele não volta? E se Moira o mata? E se eu nunca tenho chance de dizer o que eu queria dizer? Que talvez, apenas talvez, eu estava começando a entendê-lo. Que talvez eu pudesse eventualmente perdoá-lo. Que havia algo entre nós que ia além do vínculo forçado. Eu apertei a marca no meu pescoço, sentindo-a pulsar levemente. E pela primeira vez, não senti apenas raiva ao tocá-la. Senti conexão. Quando o sol começou a se pôr e não havia notícias, tomei decisão. Vesti roupas de viagem que encontrei nos armários, prendi o cabelo e saí dos meus quartos. Guardas tentaram me parar. Não podem me prender, eu disse firmemente, canalizando toda a autoridade que não sabia que possuía. Sou companheira do Rei Alfa e vou até ele. Eles hesitaram. Mas algo em minha voz, ou talvez no poder que começava a emanar de mim, os fez recuar. Peguei cavalo das estrebarias. Desta vez, montei sozinha, desajeitada mas determinada, e segui o caminho que Kyle havia tomado, seguindo o instinto, seguindo o vínculo que pulsava entre nós, guiando-me até ele. Porque percebi algo fundamental. Ele podia ter me marcado sem permissão, mas em algum momento, sem perceber, eu havia começado a escolhê-lo de volta. E não ia deixá-lo enfrentar Moira sozinho. Encontrei o campo de batalha pelo cheiro de sangue e magia. A clareira estava em caos. Lobos lutando contra rogues. Guerreiros de Kael versus seguidores de Moira. E no centro, Kael enfrentando a própria Moira. Mas estava perdendo. Correntes de magia negra o enroscavam, o puxavam para baixo. Prata mágica queimando sua pele. Ele lutava, mas não conseguia se libertar. E Moira ria. Você é forte, ela disse casualmente, mas não forte o suficiente. Nenhum lobo é, nem mesmo o Rei Alfa. Ela se agachou ao lado dele, garras emergindo. Sabe por que amaldiçoei Elara? Ela perguntou retoricamente. Porque sabia o que ela era, e sabia que um dia, um lobo poderoso o suficiente a despertaria. Um lobo quebrado o suficiente para marcá-la sem permissão. Ela sorriu cruelmente. E quando eu drenar ambos, vou absorver tanto poder de Alfa quanto o poder de Ômega Primeira. Vou me tornar deusa. Ela estendeu mão em direção ao peito dele. Não. A palavra explodiu de mim com força, que não sabia que possuía. Poder puro, antigo, devastador, e rompeu de meu corpo. As correntes que prendiam Kael se desintegraram. Moira foi arremessada para trás. Os rogues que ainda lutavam simplesmente pararam, paralisados por poder superior. E no centro da clareira, onde eu estava segundos atrás, agora havia apenas luz. Luz dourada, pura, viva. Eu não estava apenas usando poder. Eu era o poder. Ômega Primeira completamente desperta. Você não toca nele. Minha voz ecoou, multiplicada, como se 1000 vozes falassem em uníssono. Você não toca no que é meu. Moira se levantou, mas pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Impossível, ela sussurrou. Você não deveria conseguir, mas eu consegui. Porque algo havia mudado em mim. Algo fundamental. Eu não estava apenas protegendo Kael porque ele era meu companheiro forçado. Estava protegendo porque escolhi. Porque em algum lugar entre raiva e treinamento, entre ressentimento e gratidão, eu havia começado a me importar. E ninguém machucaria o que eu escolhia proteger. Moira ergueu suas mãos, invocando magia negra, e eu ergui as minhas, canalizando o poder da terra, das raízes, de tudo que era vivo ao meu redor. Quando nossas magias colidiram, a terra tremeu. A batalha entre nossos poderes foi cataclísmica. Magia negra versus magia de vida. Destruição versus criação. Árvores foram arrancadas. Pedras explodiram. O próprio ar parecia rasgar.
Mas eu tinha algo que Moira não tinha. Eu tinha razão para lutar além de poder. Eu tinha alguém para proteger. Senti quando Kyle se aproximou, ainda ferido, mas se levantando. Elara, ele gritou sobre o barulho. O que você está fazendo? Eu mandei você ficar. Salvando você, seu idiota. Gritei de volta. E então ele fez algo que mudou tudo. Ele pegou minha mão. A drenagem veio imediatamente. Mas desta vez, foi diferente. Não estava me enfraquecendo. Estava nos conectando. Senti o vínculo entre nós acender. Não apenas emocionalmente, magicamente. Ele estava me dando sua força, seu poder de alfa, e eu estava misturando com o meu. Companheiros podem compartilhar poder. Eu havia lido nos livros, mas nunca tentei. Até agora. O poder que explodiu de nós foi além de qualquer coisa que Moira esperava. Dourado e verde entrelaçados. Vida e força. Criação e proteção. Ômega primeira mais alfa transformado. Algo que não deveria existir, mas existia. A magia atingiu Moira como onda devastadora. Suas defesas se despedaçaram. Seus feitiços reverteram. E o poder que a mantinha preservada por séculos começou a falhar. Ela começou a envelhecer. Rapidamente. Pele enrugando. Cabelos caindo. Ossos ficando frágeis. Em segundos, a feiticeira poderosa se tornou apenas mulher velha, caindo de joelhos. Você? Ela ofegou, olhando para nós. Vocês dois não deveriam conseguir. Mas conseguimos, eu disse, voz firme. Moira riu. Som quebrado, amargo. Então me matem, ela disse. Acabem com isso. Olhei para Kyle. Pergunta silenciosa. Ele poderia. Seria justificado. Mas ele olhou para mim, e vi quando decidiu. Não, ele disse. Não vamos te matar. Moira pareceu surpresa. Vamos te exilar, Kyle continuou. Para além das fronteiras, longe de qualquer matilha, sozinha. Destino pior que morte para lobos. Moira entendeu, e pela primeira vez, ela pareceu realmente derrotada. Façam o que quiserem, ela murmurou. 2 dos guerreiros de Kyle a levaram. E quando desapareceram entre as árvores, silêncio caiu sobre a clareira. Apenas eu e Kyle, ainda segurando as mãos, cercados pela destruição que causamos juntos. Você veio, ele disse finalmente. Desobedeceu ordem direta. Sim, confirmei, não parecendo arrependida. Por quê? Ele realmente precisava perguntar. Porque apesar de tudo, eu disse lentamente. Apesar de você ter me marcado sem permissão, apesar de ter tirado minha escolha, você também me salvou. Me acordou. Me mostrou quem eu realmente sou. E eu não ia deixar você morrer. Não quando estou começando a sentir algo além de raiva. Ele congelou. O que você está dizendo? Ele perguntou, voz rouca. Estou dizendo... Respirei fundo. Que talvez eu possa perdoá-lo. Eventualmente. E talvez, só talvez, esse vínculo forçado possa se tornar algo escolhido. Esperança explodiu em seus olhos. Elara. Não. Levantei minha mão livre. Não diga nada ainda. Eu ainda estou processando. Ainda estou tentando entender o que sinto. Mas eu precisava que você soubesse. Que você não é mais apenas meu captor. Você é algo mais. Algo que estou começando a descobrir. E então fiz algo que surpreendeu ambos. Me inclinei. Lentamente. Dando tempo para ele recuar. Ele não recuou. Pressionei meus lábios contra os dele. Suave. Hesitante. Mas real. Primeiro beijo. Não de paixão descontrolada. Mas de promessa. De possibilidade. Quando me afastei, ambos estávamos tremendo. Vamos para casa. Sussurrei. E desta vez, quando disse casa, não estava falando de prisão. Estava falando de lugar que estava começando a construir. Com ele. Juntos. 6 meses se passaram desde aquela noite na clareira. 6 meses de aprender a viver neste mundo novo. De treinar meu poder. De conhecer Kyle verdadeiramente. E lentamente, muito lentamente, de me apaixonar. Não foi instantâneo. Não foi fácil. Houve dias em que a raiva voltava. Dias em que eu o lembrava do que ele fez. Dias em que a marca no meu pescoço parecia pesar mais que outras vezes. Mas houve também dias bons. Dias em que treinávamos juntos nos jardins. Dias em que ele me mostrava mapas e me explicava como as matilhas funcionavam agora.
Dias em que simplesmente caminhávamos lado a lado, em silêncio confortável. E houve a noite, 3 meses atrás, em que finalmente o marquei de volta. Não porque tinha que fazer, mas porque quis. Porque após meses de o conhecer, de ver como ele era gentil quando pensava que ninguém via, como era justo com sua gente, como respeitava minhas escolhas mesmo quando discordava, eu decidi que o queria, de verdade. A marca dele em meu pescoço foi forçada, mas a minha no pescoço dele foi escolha, e isso fez toda a diferença. Há 1 mês, mudei meus pertences para os quartos dele, nossos quartos agora, e há 2 semanas, descobri algo que mudou tudo novamente. Estou grávida, com nosso filhote. Não contei a ele ainda. Estou esperando o momento certo. E hoje, acordando com o sol tocando meu rosto, com Kael ainda dormindo ao meu lado, decido que é hora. Kael, sussurro, tocando seu ombro suavemente. Ele acorda lentamente, olhos piscando abertos. Quando me vê, sorri. Aquele sorriso pequeno reservado apenas para mim. Bom dia, ele murmura, voz rouca de sono. Bom dia, respondo. Tem algo que preciso te contar. Ele senta imediatamente, alerta. O que foi? Está tudo bem? Está mais que bem, eu digo, colocando mão sobre minha barriga. Estou grávida. Vamos ter um filhote. Ele congela, completamente imóvel. Por um momento tenho medo de que seja demais, que ele não queira. Então ele move, puxando-me para seus braços, apertando-me contra seu peito. Um filhote, ele respira. Nosso filhote. Nosso. Confirmo. Sinto quando lágrimas molham meu cabelo. Kyle Blackthorne, o rei alfa temido, está chorando. Eu te amo. Ele sussurra. Eu te amo tanto, Elara. Obrigado. Obrigado por me dar essa chance. Por me perdoar. Por me escolher. Eu também te amo. Respondo, admitindo finalmente em voz alta o que venho sentindo há meses. E é verdade. Eu amo ele. Não apesar do começo forçado, mas porque ele provou todos os dias que podia fazer melhor, que podia me respeitar, que podia ser mais que seu pior erro. Nosso começo foi terrível. Foi violação. Foi errado. Mas o que construímos depois, isso é nosso. Escolhido. Real. E vou passar o resto da minha vida grata por ter dado a ele, e a mim mesma, chance de descobrir o que poderíamos ser. Juntos. Hoje, olhando para trás, entendo algumas coisas fundamentais sobre amor e perdão. O amor que vale a pena nunca é fácil, mas sempre é bom. Sempre te faz crescer. Sempre te desafia a ser melhor. Kyle não era perfeito. Ele cometeu erro terrível ao me marcar sem permissão. Mas ele não parou ali. Ele trabalhou. Ele mudou. Ele provou que podia fazer melhor. E eu tinha escolha. Poderia ter ficado presa em raiva para sempre. Poderia ter me recusado a ver além daquele primeiro erro. Mas escolhi dar chance. Não porque ele merecia automaticamente, mas porque vi que ele estava genuinamente tentando. E isso fez toda a diferença. Perdão não é esquecer. É decidir que o futuro que podem construir juntos é mais importante que o passado que não podem mudar. E amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito. É encontrar alguém imperfeito que trabalha todos os dias para ser melhor. Para você. Com você. Se você está me ouvindo agora e já cometeu erros, já machucou pessoas que ama, já forçou situações porque estava desesperado ou com medo, ou simplesmente não sabia fazer melhor, ouça isso. Seus erros não definem você. O que define você é o que você faz depois. Como você aprende. Como você cresce. Como você prova todos os dias que pode fazer melhor. Kyle marcou sem permissão. Erro grave. Imperdoável para muitos. Mas ele passou meses provando que podia me respeitar, me dar espaço, me tratar como igual. E, eventualmente, eu o perdoei. Não porque tinha que perdoar, mas porque ele mereceu o perdão através de ações consistentes. Então, se você está preso em culpa, preso em arrependimento, preso em... E se eu tivesse feito diferente? Saiba disso. Você não pode mudar o que já fez, mas pode mudar quem você é agora. Pode escolher, todos os dias, ser melhor, fazer melhor, amar melhor. E às vezes, apenas às vezes, as pessoas que você magoou vão te dar segunda chance.
Não porque você merece automaticamente, mas porque você trabalhou para merecer. E se você está do outro lado, se você foi magoada, se alguém tirou sua escolha, sua autonomia, sua voz, saiba disso também. Você não deve perdão a ninguém. Perdão não é obrigatório. E se alguém não provou que mudou, que aprendeu, que fez por merecer, você não precisa dar chance. Mas se alguém realmente está tentando, realmente mudou, realmente respeita você agora, talvez, apenas talvez, vale a pena considerar. Não por eles, mas por você. Porque às vezes, segurar raiva dói mais que soltar. Eu poderia ter odiado Kael para sempre. Teria sido justificado, mas teria me custado isso. Esta família, este amor, esta vida. Então escolhi dar chance. E ele provou que merecia. E hoje, segurando meu filho enquanto o segundo cresce em mim, enquanto meu companheiro sorri para nós com amor tão profundo, que dói de tão bom, não me arrependo, nem por um segundo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você se viu em mim ou em Kael, se você acredita em segundas chances e amor que é escolhido todos os dias, deixa aquele like e se inscreve no canal. E me conta nos comentários, qual foi o momento que mais te marcou? Quando eu acordei furiosa? Quando aprendi a controlar meu poder? Quando finalmente o marquei de volta? Quando nosso filho nasceu? Vou ler cada comentário porque adoro saber o que essas histórias despertam em vocês. Toda semana tem história nova aqui, sempre sobre lobos, alfas, ômegas e amores que desafiam o impossível. E eu sempre penso em vocês quando estou criando essas narrativas. Até a próxima história. E lembra, você não é seus erros. Você é o que escolhe fazer depois deles. E às vezes, a pessoa certa vai te dar a chance de provar que pode fazer melhor. Cuida-se. Você importa. E você merece um amor que te escolhe, todos os dias, do jeito que você é. Até breve.